Olá pessoal, tudo bem com vocês? O objetivo dessa aula é o estudo da matemática. Eu deixo sempre na descrição do vídeo um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos específicos de seu interesse. Hoje falaremos sobre outras funções elementares, complementando assim todo o estudo de funções que fizemos até agora. Depois de estudarmos as funções constantes, as afins, as quadráticas e as modulares, vamos ver outras funções elementares. Começando pela função f de x igual a x3. Iniciaremos estudando o comportamento gráfico da função f de R em R, que associa a cada x real o elemento x3 real também. Então, f de x igual a x elevado ao cubo. Vou montar aqui uma tabela para construir o gráfico da função. Quando o x é menos 4 ao cubo igual a menos 64, ou seja, y será menos 64. Quando x for menos 3, y será menos 27. Afinal de contas, menos 3 ao cubo, menos 27. Se x for menos 2, y será menos 8. E assim sucessivamente. Se eu marcar todos esses pontos no plano cartesiano, eu vou obter um gráfico semelhante ao que está aqui na figura. Observe que eu tenho duas meias parábolas invertidas. Graficamente, a gente percebe que a função f de x igual a x ao cubo é uma função crescente. A gente vê que tanto de um lado do eixo y quanto do outro, a função é crescente. Isso significa que à medida que o valor de x aumenta, o valor de y aumenta também, tá certo? Aqui, à medida que eu vou aumentando o valor de x, o valor de y também vai aumentando. É isso que está escrito aqui, Para qualquer x1 real e qualquer x2 real, se x1 for menor que x2, x1 ao cubo será menor que x2 ao cubo. A imagem dessa função serão os números reais, pois qualquer que seja y real, existirá um x também real, tal que y é igual a x3, ou seja, x é igual à raiz cúbica de y. Em outras palavras, significa que para qualquer x eu terei um y correspondente, tal que x é igual à raiz cúbica de y. Outra função elementar importante é a função recíproca. Uma aplicação f de R asterisco em R recebe o nome de função recíproca quando associa a cada x pertencente a R asterisco o elemento 1 sobre x. Em outras palavras, f de x é igual a 1 sobre x. Aqui nós temos uma restrição importante. Por que é que o x deve pertencer a R asterisco? Porque o x não pode ser zero, uma vez que eu não posso ter divisão por zero. Então, o gráfico dessa função se apresenta dessa forma. Eu não posso ter valor para x igual a zero. Bom, atribuindo valores para x, eu acharei correspondentes para y. Então, se x for menos 4, 1 dividido por menos 4 dá menos 1/4. Se x for menos 3, 1 dividido por menos 3 dá menos 1/3. Se x for menos 1, 1 dividido por menos 1 dá menos 1, e assim sucessivamente. Se eu representar esses pontos no plano cartesiano, eu vou obter um gráfico exatamente igual a esse que eu coloquei aqui. A gente observa graficamente que essa função é uma hipérbole equilátera e que ela não está definida para x igual a zero. Conforme eu já falei no slide anterior, a gente não pode ter o valor de x igual a zero porque não há divisão por zero. A imagem dessa função é R asterisco, pois dado o número real y diferente de zero, a gente sempre vai ter um x real, tal que y é igual a 1 dividido por x. Essa função é decrescente, porque à medida que o x aumenta o seu valor, o y vai diminuindo o seu valor, seja de um dos lados, seja do outro. O y vai diminuindo o seu valor à medida que x vai aumentando. Lembrando que o gráfico não tocará o eixo x, porque essa função não está definida para x igual a zero, e, portanto, também não tocará o eixo y.
A última função que nós veremos nessa aula é a função máximo inteiro. Uma aplicação f de R em R recebe o nome de função máximo inteiro quando associa a cada x real o elemento maior inteiro, que é o maior inteiro que não supera x. Ou seja, f de x igual ao maior inteiro que não supera x. Vamos ver alguns exemplos aqui para a gente entender. Se x for 3,9, eu terei o maior inteiro que não supera x igual a 3. Se eu tiver o valor de x igual a menos 0,7, eu terei o maior inteiro que não supera x igual a menos 1. Se eu tiver o valor de x igual a 2, eu terei o maior inteiro que não supera x igual a 2. Em outras palavras, caso eu tenha um número que não é inteiro, eu vou pegar o número inteiro imediatamente anterior a ele. Tá certo? É exatamente isso daqui, ó. Se eu tenho o número 3,9, eu vou pegar o número inteiro imediatamente anterior, que é o 3. Se eu tenho o número menos 0,7, eu vou pegar o inteiro imediatamente anterior. Lembrar que aqui o imediatamente anterior não é o zero, né? O zero é o posterior, o anterior é o menos 1. Aqui, como eu já tenho o número inteiro, o maior número inteiro que não supera o 2 é o próprio 2. Bom, feitos os exemplos do slide anterior, a gente pode construir o gráfico dessa função. Vamos ver como é que funciona aqui a construção desse gráfico. Se x variar no intervalo entre menos 3 e menos 2, o valor de y será menos 3. Isso porque menos 3 será o menor número inteiro antes de x. Por que é que o sinal de menor ou igual fica no extremo menor do intervalo? Exatamente porque esse extremo é o máximo inteiro. Então, se x estiver entre menos 3 e menos 2, y será menos 3. Se x estiver entre menos 2 e menos 1, y será menos 2, porque o menos 2 é o menor número inteiro antes de x. Portanto, y será menos 2. E assim sucessivamente. Se x estiver entre menos 1 e 0, y será menos 1. Se x estiver entre 0 e 1, y será 0. Se x estiver entre 1 e 2, y será 1. Se x estiver entre 2 e 3, y será 2. E se x estiver entre 3 e 4, y será 3. Mais uma vez, o sinal de menor ou igual fica sempre no extremo inferior do intervalo, porque esses valores são os valores máximo inteiro. Vamos lá para o gráfico para ver como é que a gente constrói esse gráfico. Vamos lá, ó. Se x estiver no intervalo que vai de menos 3 fechado a menos 2 aberto, o y se mantém igual a menos 3. É o que está aqui, ó. Se o x é o intervalo que vai de menos 3 fechado até menos 2 aberto, o y se mantém com o valor menos 3. Se x está no intervalo entre menos 2 fechado e menos 1, o y se mantém em menos 2. Então, é o que está aqui, ó. Se x está no intervalo fechado e menos 2 até aberto e menos 1, o y se mantém em menos 2. Se x estiver no intervalo fechado em menos 1 e aberto em 0, fechado em menos 1, aberto em 0, o y se mantém em menos 1. Tá aqui. E assim por diante. Se x estiver no intervalo fechado em 0, aberto em 1, o y se mantém em 0. Se o x estiver no intervalo fechado em 1, aberto em 2, o y se mantém em 1. Se o x estiver no intervalo fechado em 2, aberto em 3, o y se mantém em 2. E por fim, se o x estiver no intervalo fechado em 3 até aberto em 4, o y se mantém em 3. A imagem da função máximo inteiro é o conjunto dos números inteiros. Afinal, eu sempre terei um número inteiro anterior ao valor de x. Por isso, ela se chama máximo inteiro. Na próxima aula, falaremos sobre funções compostas e funções inversas.
Abordaremos também algumas características das funções. Veremos o que são funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima!